Marias. Quando o juiz apitou pela última vez, o estádio das Alterosas se encheu de lágrimas. Lágrimas de alegria de um lado, lágrimas de decepção do outro, do nosso lado. Choramos juntas, mas no nosso choro não havia decepção. Só orgulho de ver um trabalho que parecia improvisado ter dado tão certo. O título não veio, mas o que ganhamos, como mulheres e torcedoras, foi enorme. Guerreiras, time de guerreiras. Eu sou Luciana Boar. Eu sou Isabela Santana. Eu sou Rafaela Freitas. Eu sou Samantha Santos e está começando o episódio 56 do Podcast das Marias. Podcast das Marias. Cruzeiro 1, São Paulo 1, e foi assim que o Cruzeiro encerrou a sua participação no primeiro campeonato da história do time feminino, de uma forma muito honrada, muito bonita. Conquistamos o vice-campeonato, né? Não deu para levar o caneco, mas como a gente disse na abertura, né? O nosso prêmio foi maior do que a gente esperava, né? O acesso, a visibilidade, o respeito. Você vê aquele estádio às Alterosas bem cheio, com muita gente apoiando. Isso vale tanto quanto um título, assim, né? As atletas vão dizer pra mim, não vale, mas mas o sentimento que fica pra mim como torcedora foi esse, assim, valeu a pena, foi legal. Tantas coisas que as meninas tentaram conquistar ao longo dessa temporada. O título era só aquela cereja do bolo que ficou faltando, mas o bolo tava uma delícia. Elas nem dá pra falar que elas tentaram conquistar, né? Elas conquistaram muito nessa temporada, né? Em menos de 6 meses, completou 6 meses, tá completando 6 meses essa semana, né? Ninguém esperava e eu também, a mesma coisa que você disse, no fim ali, eu não pude ir, mas pela TV estavam mostrando as meninas do São Paulo chorando de felicidade e de repente começou a mostrar jogadoras do Cruzeiro. Aí assim, uma hora até eu tava sozinha na sala, aí focou na Lia chorando. Gente, meu olho encheu tanto de lágrimas, mas era assim, era muita satisfação, sabe, em ver esse trabalho todo, isso que a gente falava que era um sonho, né? Ai, eu gostei muito, eu fiquei tão feliz, eu imagino vocês que estavam lá, né, no estádio das Alterosas acompanhando. Eu fiquei tão emocionada com a torcida apoiando o time, a juíza apitou, rolou, tá lá, tipo, os gatos pingados gritando é campeão. Gato pingado não, tinha muito São Paulino, inclusive, no estádio. Tinha mesmo? Isso foi legal, tinha. Mais do que eu esperava. Tinha um grupinho separado, mas tinham vários espalhados pelas arquibancadas. Então começou a festa deles, merecido, ok. Essa torcida do Cruzeiro começou a puxar várias músicas, deu um apoio para as meninas. Acabou que foi uma festa legal para a torcida do Cruzeiro e para as meninas que foram lá, retribuíram o carinho, e canta hino, e canta música da torcida, grita. Nossa, o meu olho encheu de lágrimas quando começaram a cantar guerreira, guerreira, time de guerreiras. Que é isso que as meninas são, assim, né? E pensar que a gente ficou a temporada passada, metade dessa temporada de futebol, chamando o Cruzeiro e o time feminino Cruzeiro, o time feminino Cruzeiro. O Cruzeiro do nada parece um time feminino, que a gente não dava nada. E tá aí, gente, vice-campeão. Né? E por detalhes, assim, né? Com um vacilo que a gente já falou no último episódio, né? Que acho que faltou mesmo experiência, e a Bárbara, que participou também, mandou a participação dela, também falou que era um pouco disso também, né? As meninas não estavam habituadas com decisão e a gente acabou tomando aquele revés de 4-0, e ontem o time não jogou, assim, fez um bom primeiro tempo, mas não jogou o suficiente para correr atrás do resultado e tentar reverter o prejuízo, não. Apesar do São Paulo não ter ameaçado muito, né? Mas soube administrar bem. Eu acho que dá pra gente admitir que o São Paulo é um bom time, sabe? Eu acho que não faltou nada ao Cruzeiro, é só que o São Paulo tinha mais. Eu acho que é a hora da gente reconhecer também o adversário, né? Eu acho que não tem jeito de colocar culpa, ficar pensando no que iria ou não. É agradecer. Eu acho que é muito bom olhar para a história do Cruzeiro e ver que o primeiro time feminino do Cruzeiro fez o que fez, sabe? Que do nada, em 6 meses, já conseguiu um vice-campeonato de um campeonato nacional, sabe? De virar um time. Eu acho que agora não é hora de pensar no que não fez tão correto, mas é de admirar também o time de São Paulo
que veio uma criação meio do nada. Acho que pegaram as meninas de um time e juntaram. Elas têm mais competição entre os outros times em São Paulo. E o Cruzeiro conseguiu encarar, sabe? Perdeu por 5-1, perdeu por 5-1 no placar agregado. Mas quem eram as meninas do Cruzeiro, quem era o Cruzeiro feminino há mais de 6 meses atrás? Não era ninguém, porque não tinha ninguém. Então, eu fico, sei lá, eu não quero remoer e falar, e pra elas pensarem assim, porque quando você critica alguém, a pessoa pega só a crítica pra si mesma, né? E acha que é alguma coisa. Então, imagina assim, se alguém do time feminino do Cruzeiro estiver ouvindo isso assim, todos os elogios que a gente possa dar, elas vão pegar a crítica. Então, eu quero só que elas saibam que eu tenho muito orgulho do que elas fizeram e eu tenho certeza que daqui pra frente é só melhorar, sabe? Só vai crescer mais, que não tem jeito de diminuir agora. Agora elas estão com essa responsabilidade porque chegaram chutando a porta pra entrar, entendeu? Foi muito bom. Eu achei muito, muito legal ontem. Mais uma vez, a gente tá gravando na segunda-feira, o jogo foi no domingo. Como a Rafa disse, o apoio da torcida. Até a Luciana falou, a gente não tem que falar se o time é melhor, é pior. Eu não acho o time de São Paulo, assim, melhor do que o Cruzeiro. É mais experiente, tem mais bagagem. No jogo lá do Pacaembu, pra mim isso ficou muito claro, então acho que elas sentiram bastante. Mas ontem foi muito legal, porque mesmo com, né, o fim do jogo e tudo, eu senti que até as próprias jogadoras do São Paulo ficaram um pouco assim, sem jeito de comemorar, porque a torcida, né, cantou o hino, gritou, apoiou, né, cantou pras meninas, falou que era time de primeira. Então isso é muito legal. E essa cultura que tá sendo desenvolvida, de você ir pra um domingo, 14 horas, assistir o jogo, né, do futebol feminino, isso é muito legal. Tomara que isso seja cada vez mais fortalecido. E é interessante a gente pensar nas placas de publicidade que estavam lá, né? Então, assim, é só dar espaço, é só dar oportunidade. Então, achei muito legal tudo que aconteceu, que elas possam continuar cada vez mais nesse projeto, né? Eu fiquei muito feliz com uma jogadora, não vou lembrar o nome dela agora, gente, desculpa, mas que ela falou assim que em 14 anos de profissão, que ela nunca tinha visto uma torcida apoiar o time como ela viu. Então, assim, para vocês verem o que representa para essas jogadoras, né? Com 14 anos, ela já tá praticamente aposentando, porque ela falou isso. E foi a primeira vez, então é bem legal mesmo. Fiquei muito feliz. E foi legal você citar sobre as placas de publicidade. Estava assistindo o jogo ontem com minha família aqui em casa. Até comentei com meu namorado isso também. Que nos outros jogos que a gente foi lá, um dos jogos que nós acompanhamos pelo MyCudio, né? Não tinha essa publicidade que teve. E por mais que a Band tenha falado que apoie o futebol feminino, apesar que não aceitou trocar a grade, a gente sabe que é um mercado muito difícil, né, de entrar. Mas a gente entrou e às 14 horas virou um horário de futebol feminino, agora há tantos domingos seguidos, e tinha publicidade lá. E quantos cruzeirenses, são paulinos assistiram o jogo nesse domingo e quanta publicidade que aquelas marcas conseguiram, né? É bom que pode trazer mais patrocínios para isso também. E muita faixa de torcida organizada, inclusive não tinha... No primeiro jogo que a gente foi, só tinha pessoal da Resistência Azul Popular e da Pavilhão, né? Uhum. Agora apareceram outras também, não tô falando que é só porque era final e tinha transmissão, não, mas assim, né, vai ganhando aos poucos também a visibilidade da própria torcida organizada. Então, assim, ontem foi legal. E eu vou falar uma coisa de estrutura também. Finalmente, eles colocaram ali no estádio Azoterosa, o Sesc Venda Nova, lanches perto da torcida. Eu reparei isso pela TV. Estava. Ficamos o primeiro tempo todo na fila pra comer? Ficamos. Eu acho que falta, né? Faltou uma estrutura melhor. Você tem que ir pro jogo pra assistir o jogo, não é pra comer, não, tô brincando. 2 horas... Luciana, 2 horas da tarde no domingo, ninguém almoçou. Presta atenção, Luciana. Por que você não almoçou, gente? Nossa. A gente tem que atravessar a cidade. Demora 2 horas pra chegar só lá no estádio das Alterosas. Eu ia almoçar às 10 horas da manhã.
Mas assim, foi então tinha pensando também, né, no torcedor faminto, 2 horas da tarde, então eles disponibilizaram umas opções de lanches rápidos, tinha barraquinha lá, não uma barraquinha, tinha uns carrinhos mesmo, assim, não tinha... Tava faltando cerveja, faltando água, faltando refrigerante, não acreditaram na demanda do Cruzeiro. Mas é legal, assim, estão pensando também no conforto do torcedor. Vamos ver como que vai ser o Campeonato Mineiro, se é que vai ter Campeonato Mineiro, mas depender de Cruzeiro, Atlético e América vai ter sim, eles estão pressionando a Federação Mineira, estão tentando conversar, não pressionar, né, mas estão tentando conversar e ver como uma saída melhor para a realização do torneio. A Bárbara até falou no fim do jogo, né, sobre isso, porque o Túlio Hoffmann, na verdade, que eu vi, uma fala dele falando que nesse momento que tanta visibilidade pro futebol feminino, a Federação Mineira ela tem que saber que, na verdade, ela tem que acompanhar, não tem que impor nada que ela queira, não. Ela tem que aceitar que é isso, né? Ele não falou desse jeito, mas ele falou de uma forma que eles têm que parar de ser resistentes a algo que está crescendo e parar de impor picuinhas, né? Do que eles estão fazendo, esse negócio de dinheiro, blá, blá, blá. A federação é rica pra caramba. O que o time profissional dá de dinheiro para eles é muita coisa, né? Então, o futebol feminino, eles têm que dar o braço a torcer mesmo, porque é idiota, sabe? O comportamento de não aceitar ou de colocar multas e valores que... gente, pelo amor de Deus, né? Podcast das Marias. O que eu espero que a federação possa repensar, possa pensar em investimento na categoria, na modalidade, que é o que São Paulo faz tão bem. São Paulo já tem categoria sub-16, lá já tem projetos grandiosos, que a Aline realiza muito bem. E isso, assim, tem que aprender. Aqui em Minas a gente acha que as coisas vão acontecer se os clubes quiserem, não. Função... vamos dizer, social de uma federação é promover, difundir o esporte. E pro feminino, se a federação não fizer nada, fica difícil. Nossos clubes, tira Atlético, Cruzeiro e América, nossos clubes têm dificuldades financeiras. Todos da primeira divisão do masculino têm dificuldades financeiras. Se a federação não entender que ela precisa apoiar, claro, tanto no masculino, mas no feminino, nós não vamos sair do buraco, vai ter essa defasagem. O Atlético e o América estão parados desde o dia 8 de maio, desde o dia 8 de maio. Então, só treinar. Treinar não se forma time, não se forma escudo, não se forma nada. A gente precisa de jogos. E, no modelo que a federação queria, que ela pediu só time profissionais, nós tivemos apenas 8 na reunião que acabou não tendo, eu vou conseguir ter 11 jogos no Campeonato Mineiro. Isso... Com os 13, que nós lutamos para chegar a 13 hoje, são 24 no ano. Hoje, só o Corinthians tem 31 jogos. E contra esse adversário que eu vou jogar ano que vem, ele tem 31 jogos. Se ele não jogar mais nada, ele ainda tem mais 3 jogos dessa segunda fase do Paulista e mais 2 de semi. E mais 2 de semi do Brasileiro. O Corinthians já tem 7 jogos garantidos. A gente tem que repensar muito, muito mesmo. E por isso que esse time aqui está de parabéns. Está de parabéns porque a gente vai lutando com o apoio apenas do clube, do torcedor. Aí a gente tem que fazer um trabalho sem jogos. Convidar time masculino. O tempo todo, só fizemos amistosos contra time masculino. E a gente não consegue ter um jogo adequado, um jogo da categoria feminina. Podcast das Marias. É um desabafo, né, Hoffmann? E eu acho que a gente pensa assim, porque a gente também não pode ser hipócrita, a gente tem acompanhado o futebol feminino a partir de agora. E isso tem crescido. Mas para esses profissionais que já estão no futebol feminino e veem como um loop em determinadas situações, assim como a Bárbara cita sobre São Paulo, sobre a Aline Pellegrino, que hoje ela é a coordenadora do futebol feminino e que ela revolucionou lá, é interessante pensar como esses profissionais se sentem às vezes jogados às traças. A sensação que dá, às vezes, é essa, que eles têm esse sentimento de, a gente é menos importante do que o futebol masculino. O desabafo dele, a fala dele é muito forte. E falando da Bárbara, né, e do papel dela de gestora, né, o excelente trabalho de gestora que ela tá fazendo no clube, a gente conversou com ela no último episódio e guardamos um trechinho para esse episódio de agora, em que ela fala sobre o planejamento, né? O time tá bem, tá redondinho, tá jogando bem,
mas reforços, né, ela não descarta não. Ela vai sair as compras para os próximos desafios aí do clube, Campeonato Mineiro, né, ou já pensando também na temporada de 2020. Vamos ouvir aí o que a Bárbara tem para dizer. Podcast das Marias. Sobre o planejamento do ano que vem, a gente tem consciência que a primeira divisão, o nível técnico ele é mais elevado, é uma competição mais difícil. E a gente tem um grupo muito bom, mas certamente vamos buscar reforços. O meu trabalho não para, o tempo todo eu fico mapeando atletas, né? Eu fico buscando atletas aí que se encontram já num perfil para representar a camisa do Cruzeiro. A gente tem muita responsabilidade ao contratar atletas, a gente sabe da importância, do peso dessa camisa e de como a nossa torcida está acostumada a vencer. Então isso nos traz um trabalho a mais, né? Maior, até porque o Brasil ainda não tem tanto material assim disponível, né? A prática do futebol feminino ainda é uma coisa incipiente, está muito no início. Tem atletas aí que a gente percebe alguma técnica com muitas dificuldades cognitivas, sem lastro esportivo, então isso dificulta muito, mas eu quero que o torcedor tenha consciência que a gente está buscando sempre melhorar a nossa equipe. Bom, né, na expectativa aí pra ver o que Bárbara vai aprontar com esse time do Cruzeiro. Eu só não quero que vendam os meninos aí, né, que o Cruzeiro adora vender promessas. Deixa a Duda, deixa as meninas todas aí, só mesmo dar uma reforçada no time aí, sem desfazer de ninguém. Podcast das Marias. Pra encerrar, então, o assunto futebol feminino, não sei se vocês viram notícias que a gente acabou de ver aqui, né? Tá gravando na segunda-feira. E a Marta vai ser desfalque na estreia aí da Pia, né? Vai ter aquele torneio amistoso, começa na quinta-feira, se eu não me engano. E a Marta se contundiu aí no final de semana, lá no Orlando Pride, e foi cortada da seleção. A Marta um dia vai ter que ir saindo mesmo, e infelizmente é por lesão numa hora que nem é tão importante. Não, eu acho que eu tô de boa, assim. Não quero uma mudança brusca, mas talvez eu esteja tranquila, assim, sabe? Não sei, o que vocês esperam pro próximo ciclo da seleção? Talvez essa mudança, assim, que tenha que acontecer mesmo, né, não? Sim, inclusive todo mundo criticou, né, que essa convocação da Pia foi muito parecida com o Vadão, mas assim, ela acabou de chegar, gente, calma, né? Mas já teve convocações de meninas do São Paulo, né? Já tem jogadores de Série A2 na seleção. Então, eu acredito que a Pia já tá atenta, né, nessa renovação. Podcast das Marias. Então, falando agora de coisa não muito boa, Péssimo. não quero xingar tanto. O Cruzeiro empatou com um golzinho quase no fim, entregue especialmente por Edilson, mas foi gol contra do Fabrício Bruno. Só a cena dos Trapalhões, né? O Cruzeiro empatou então com o CSA lá em Alagoas e a gente perdeu a chance de se afastar um pouquinho mais do Fluminense, que esse ano o Fluminense cai, né? Fé no pai que o Fluminense cai. Mas vocês conseguiram chegar a tempo para assistir o jogo depois de vir lá da outra cidade chamada Venda Nova? Eu consegui chegar a tempo. Vou passar a raiva, né? Antes não tivesse visto. Assim, eu acho que esse resultado de 1-1 é até mesmo pra gente colocar os pés no chão, pra enxergar que o Cruzeiro não tem elenco hoje, né? É um time que quando dá, no segundo tempo, 20 minutos, ele morre. É um time envelhecido. Não há o que fazer, assim, nesse sentido. A não ser colocar a base pra jogar, né? E aí, assim, teve algumas oportunidades, o Cruzeiro conseguiu jogar bem, fazer algumas triangulações e tudo, mas chegou a 25 minutos, o time tava morto, pregado. E o Rogério precisa também entender que esse time não dá pra ele jogar em alta rotatividade, porque as peças são envelhecidas. Então, se você olha pro banco e enxerga Egídio, Jadson, né, que entrou e terminou de acabar com o meio campo. Não, peraí. Você não olha pro banco e enxerga Egídio, que o Egídio é titular. Não, tô assim, é porque ele tava no banco, né, esse jogo.
Mas você olha e enxerga Jadson, sabe? Quem inventou Jadson como jogador? Pelo amor de Deus, entendeu? Não dá. Você falou que um problema é o elenco e tal. Pra mim são dois claros problemas, né? É o que não tem um elenco, não tem banco para substituir e a idade. São dois problemas assim que tem que focalizar, que são diferentes. Pode ter alguém em reserva, como tinha, por exemplo, o Rafinha para entrar. Rafinha é velho, é envelhecido também. Então teria um elenco envelhecido. Nossa, tá tudo na merda. Mas enfim, não tem ninguém para manter um bom nível que os jogadores têm na frente. Por exemplo, Thiago Neves, Robinho são bons jogadores, mas se saem, não tem ninguém para manter o mesmo nível. Fred é bom jogador, apesar de estar velho e tal, e não tem, porque como estão velhos, vão cansar, né? Não vai aguentar os 90 minutos. E aí foi exatamente o que aconteceu isso, e o jogo contra o Santos meio que mascarou isso justamente por aquele medo que a gente teve, né? Um jogador a mais o jogo inteiro. Na verdade, foi a realidade que bateu na nossa cara nesse jogo contra o CSA. Eu também penso, mas foi a verdade. Foi o senso de realidade, assim, sabe? Uhum. De falar com o torcedor, olha o elenco que você tem. Porque se você falar assim, nós temos um bom elenco e tal, se eu falar que eu acho que nós não temos um bom elenco, vão me apedrejar muito? Porque hoje em dia eu não acho que tenha. Você olha, tem no ataque. Robinho, eu falo ataque porque jogadores de ataque, tá? Mas vamos colocar meio campo. Robinho, Thiago Neves, Jadson, Henrique. E aí eu tô misturando defesa com ataque. Você pega Pedro Rocha, Sassá, eu não sei que idolatria é essa que a torcida do Cruzeiro tem com ele, porque, não sei o que o Sassá fez nesse tempo de Cruzeiro, bota o Sassá que vai resolver os problemas do Cruzeiro. Mas eu acho assim, que o time titular do Cruzeiro ainda é bom, ainda é acima de muito, sabe? Mas é um time titular que aguenta 45 minutos. Mas ele tem uma estrutura ofensiva muito melhor do que tinha antes. E dá pra ver, nesse jogo contra o CSA, deu pra ver que o time sabe atacar, que o time sabe criar. Não, sem dúvidas, com certeza, assim. É inegável que o Cruzeiro hoje tem ataque. Porque antes tinha um ataque completamente inofensivo. Quando eu falo dessa questão de não ter, de ser melhor e tudo, a gente hoje tem o Orejuela, né? O senhor Edilson fez o favor ontem de entrar e mais uma vez fazer merda, cagada, que ele só entra pra fazer isso. Ou ele faz uma falta, ele é expulso, ou ele entrega a bola pro adversário fazer gol. O cara que ganha, sei lá, quantos mil por mês pra um lateral direito. Eu, particularmente, ontem não achei o Dodô tão bem. Achei que ele deu as costas e ele foi um pouco avenida durante o jogo. Mas eu acho que ainda tem que dar mais oportunidades. A zaga ontem, Kaká e Fabrício Bruno, não comprometeu até um certo momento. Depois eu acho que também sentiu, sim, um pouco do entrosamento, sentiu cansaço, né? Porque eram jogadores que não vinham atuando. Mas, assim, o Cruzeiro me preocupa pela situação que a gente tá, me preocupa por esse elenco que é envelhecido. Porque até onde eu sei, futebol tem 2 tempos, né? Bom seria se tivesse só 45 minutos. E semana que vem tem outro jogo valendo 6 pontos aí contra o Vasco. Poupar ou não poupar? Poupar nada. Poupar é minha mão na cara desses jogadores. Não, acho que tem que... Na verdade já tá poupando, né? Como o Léo e o Dedé não jogaram, o Robinho tá jogando só meio tempo. Acho que já tá assim, sabe? Talvez o Thiago Neves não entre no início do jogo. Tá meio que poupando já. Eu acho que já pensando no jogo contra o Inter, né? E placar, gente? 1-0 Cruzeiro. Ah, não. 2-0. Em homenagem a Samantha, quero ser mais otimista. Gente, qualquer 1-0 pra mim me conforta. O Cruzeiro precisa de 3 pontos, sabe? Vai dar bom. Não tô preocupada se vai ser de 6-0 entrando, fazendo 3 pontos. Depois a gente conversa. Não dá pra ficar querendo que o Cruzeiro faça 3, 4. Eu não vejo o Cruzeiro com essa atitude, nem com esse ímpeto. E muito menos em condições de fazer isso. Mas não é da questão de, porque você é pessimista. Não, porque é um time que já tá pressionado.
né? Ontem a falha, além da falha grotesca do Edilson, você vê que é um time que começa a ficar ansioso quando as coisas não acontecem. Então, gente, 1-0 só tá ótimo. Depois a gente vê o que acontece. Precisa sair de pé da zona de rebaixamento. E pessoal, a gente tá falando aqui do Luxemburgo, do Vasco. Essa última rodada foi a primeira em que os árbitros já podem, né, colocar na súmula que a torcida fez alguma ação homofóbica. E o primeiro exemplo que a gente teve foi justamente no jogo do Vasco contra o São Paulo, em que o Daronco interrompeu a partida e chamou os capitães e foi lá nos bancos de reserva, foi no banco de reserva do Vasco, né, comentar que estavam tendo gritos homofóbicos. E tanto que o Luxemburgo ficou lá pedindo para a torcida ficar em silêncio, até o alto-falante de São Januário fez o pedido, temendo alguma punição. E o Vasco hoje publicou um posicionamento muito interessante, né, pedindo desculpas, lamentando o ocorrido e falando que, né, fizeram todos os esforços para coibir esse tipo de atitude da torcida, porque não só por causa, né, da punição, mas em primeiro lugar é errado, é desrespeitoso, é crime. Então, é muito interessante esse posicionamento do Vasco, né? Colocando o bom senso e o respeito acima de qualquer tipo de punição, que foi o que o Atlético Mineiro fez, né? Numa publicação falando, torcedor, não deixa o time perder pontos, né? Tipo assim, foda-se se é pra chamar, se é gritar bicha no tiro de meta, né? O problema... Não tem problema nenhum não, desde que não perca uns pontos, né? Então foi uma atitude muito interessante do Vasco, né, de se posicionar dessa forma. E a gente olha para os times aqui de Minas que ou não se posiciona, como é o caso do Cruzeiro, ou se posiciona muito errado, como é o caso do Atlético, né? Então vale a pena reconhecer esse bom senso aí, esse posicionamento muito bem colocado aí do Vasco. Eu vi, foi a repercussão de um tweet do Atlético, né? Falando que agora era punição e tal. Aí muita gente falando, isso é crime. O problema é que isso é crime, meu filho. Né? Vocês viram isso, né? Ele comentando que agora vai perder 3 pontos. Preste atenção, torcedor. Não, e não falaram nada disso, que era crime. E nesse quesito eu tô até despreocupada em relação ao Cruzeiro, né? Porque... como a torcida do Atlético faz, a rivalidade é tanta que a torcida do Cruzeiro prefere não fazer. Não porque é crime ou porque é qualquer outra coisa. Então, acho que pelo Cruzeiro eu tô tranquila, mas eu fico muito feliz que pelo menos vai ter punição pra quem acha que isso é uma ofensa pra ser usada no futebol, né? A torcida tem as frangas, né, nas letras. Não sei se isso seria enquadrado em algum momento pela arbitragem. Nossa, meu sonho que fosse. Mas a regra, o árbitro não tem que chegar a tempo pra ouvir, né? Não sei se ele entende, sei lá. Mas ele tem que escutar, né? Ah, devia, gente. Ele tem que escutar. Vontade de falar, tá gritando frango aqui, ó. Mas ele tem que escutar a torcida cantar, porque foi isso que aconteceu ontem, né? Contra no jogo do Vasco. Foi isso que aconteceu. Na verdade, eu queria muito, porque no caso da torcida do Cruzeiro tem tantas letras bonitas que eles enfiam franga no meio, que não tem nada a ver, que o contexto é ridículo, né? Não faz sentido em momento nenhum você cantar a franga, enfim. Não tem porquê. Não tem. Nada a ver. Uma coisa idiota. Vamos arranjar alguma coisa que dê pra substituir frangas nas letras? Mas não precisa rimar com franga, pode usar outro xingamento. Exatamente, isso que eu ia falar. Pra que vai falar franga? Mas não dá. Mas a melodia, vai acabar com a melodia da música. Não, mas aí... Mas a melodia da música é Minas, os cabelos da hora. Então assim... não é a música do Argentina, não tem né? sentido nenhum. A música original não tem sentido. Então não precisa de fazer sentido. Então é isso, né? Eu acho que a gente pode deixar uma sugestão aí pra mandarem sugestões pra gente. Eu vou compor músicas novas, gente, para a torcida. Fiquem tranquilos. Então é isso, fica a nossa sugestão pro próximo episódio, né?
nossa sugestão pra gente mesmo. Sobre releitura de músicas da torcida. Nossa, eu acho que vai ser legal. Eu gosto disso, eu curto demais. Quem tiver ideias, mandem, gente. Podem mandar ideias. Qual que é a sua memória afetiva das músicas do Cruzeiro, né? A gente vai fazer essa releitura. E tragam pra gente também, enviem pra gente também aquelas músicas que vocês mais gostam. Pessoal aí da década de 90 que frequentava o Mineirão, que tem muita música legal que hoje já não toca mais no estádio, né? Que não canta mais. Pode mandar pra gente que a gente fala sobre elas aqui também. E vocês podem mandar mensagem pra gente também via Hangout, gente. Eu não sei se tem como mandar mensagem gravada de áudio, eu acho que tem lá. Aí no nosso podcast dasmarias@gmail.com é o nosso Hangout também. Aí vocês mandam mensagem pra gente lá, cantando, fazendo qualquer coisa. Mentira, não é qualquer coisa não, gente. Fora qualquer coisa, viu? Aí é pra participar da pauta também com a gente, vai ser legal. Vamos tentar isso uma vez, né? Sigam a gente nas redes sociais também. Lá no nosso Twitter é o Podcast Marias. No Facebook é o Podcast das Marias. Eu nem sei se ele existe ainda. Alguém avisa pra gente. O nosso e-mail é o podcastdasmarias@gmail.com e o nosso site é o www.podcastdasmarias.com.br. E uma boa sugestão é assinar a newsletter do nosso blog para, quando sai um episódio novo, receber um e-mail avisando que foi publicado um episódio novo. Nos acompanhem por lá. Agradecer também ao Cruzeiro-Pédia, nosso patrocinador, que é representada aqui pela Samantha. E essa semana ela também não pôde participar com a gente, mas está aqui nos ouvindo e nos editando. Ela que controla as coisas aqui dos áudios. E muito obrigada, nota do editor, que a gente toda hora grita nota do editor. E é isso, né, gente? Até semana que vem. Podem me seguir lá no Twitter, é Isabela Santana. Igual a Luciana falou aí, podem mandar sugestão de pauta que vocês querem que a gente fale, quem quiser participar, mulherada que escuta. O microfone do podcast das Marias está sempre aberto para todas vocês. Para xingar, para reclamar, para elogiar, né? No caso, o Cruzeiro. Vamos falar também bastante do futebol feminino. É importante a gente continuar dando essa visibilidade para elas. E é só o começo. Até semana que vem. Bom, pessoal, então podem me seguir no Twitter, @Rafa Freitas. E semana que vem a gente volta. Até lá. Obrigada pela audiência.